Últimas notícias do São Paulo, bora falar sobre Lucas e Ferreira retornando aos trabalhos no campo, e aí a gente vai conseguir destrinchar bastante sobre até a expectativa deles voltarem aos gramados e falar sobre reforços. Quem vem, como é que tá essa situação, bora tentar explicar todos os detalhes. São Paulo vai comprar atleta, meta estipulada é revelada e Hernan Crespo faz pedido, mas não foi atendido até o momento. Atacante oferecido ao São Paulo, tudo isso e muito mais conta a partir de agora. Quando a gente vai ouvindo as informações de bastidor, de pensamento, de formação do time, eu particularmente gosto dessa fase em que o técnico está construindo, em que ele está montando. Eu acho interessante também porque você vai entendendo a concepção. Eu tenho ouvido muitos relatos de um Crespo mais leve, mas ao mesmo tempo com o mesmo grau de rigidez e cobrança. Venho sinalizando aí nas lives, e assim, eu acho que o mais legal das lives de todo dia, eu sempre reforço isso, é quando você passa uma informação há 10 dias atrás e depois você começa a ver as informações se concretizando. Por exemplo, os 3 zagueiros, depois o meio-campo, os alas, o Oscar centralizado, o Luciano de segundo atacante, o Rian, por exemplo, ontem, que foi uma informação que a gente tinha dado lá atrás do Rian, está sendo testado também como um segundo atacante, para não ter que ficar tão enterrado dentro da defesa. Também jogou ontem como segundo atacante junto com o Gineno. O Luan, que é uma outra notícia que a gente teve chances ontem no jogo treino. O Luan, por exemplo, jogou mais que o Bobadilla ontem. O Luan ontem teve mais minutagem do que o Bobadilla. Pode ser um indício de uma saída do Bobadilla? Pode. Mas também mostra que o Crespo está dando, sim, oportunidades para o Luan, como ele não estava tendo antes com o Zubeldia. O Negruti teve uma boa minutagem no jogo treino. O Patrick teve menos minutos, mas entrou. Então, assim, mostrando para você, óbvio, o Ferreirão teve bastante tempo. O Luca, o Crespo está gostando muito do menino. O Luca está ganhando um espaço enorme, ele está tendo muito espaço com o Crespo. E vários jogadores que em tese estavam esquecidos, né, estavam no ostracismo. O Rodriguinho teve uma boa minutagem, também teve uma boa participação, menor do que a dos outros, mas eles participaram bastante do que a gente estava tendo ali. Então, bastante importante essas considerações iniciais. E também queria que vocês comentassem um pouco sobre essa possibilidade a gente vem comentando há meses, principalmente a Kátia, sobre isso, mas queria ouvir vocês também sobre essa possibilidade de ressuscitarmos, vamos chamar assim, jogadores que estavam praticamente descartados. Como, por exemplo, o próprio Luan, como eu disse, teve mais minutagem que o Bobadilla. Então, isso é até um tema interessante. Inclusive, até ontem, o próprio Alexandre Dias Breyer me chamou e falou assim, cara, você sabe se o Bobadilla jogou também? Eu nem tinha perguntado porque eu tinha recebido as informações e publiquei. E aí eu peguei e falei assim, vou perguntar. E aí me confirmaram, o Bobadilla jogou, mas ele jogou menos do que o Luan. Então isso, no final das contas, acaba sendo até uma notícia, porque normalmente o Bobadilla tinha muito mais espaço antes do que o próprio Bobadilla e outros jogadores. Então, o Ferreirão, ele também foi meia na base, antes de virar ponta, antes dele ser deslocado para ponta, ele foi meia. Eu vi muita gente falando sobre isso, mas eu não senti nenhum tipo de esboço, pelo menos não escutei nada relacionado ao Crespo utilizar ele nessa função no meio de campo. O que eu vi foi o Oscar como titular e o Rodriguinho entrando na reserva dele, entrando como substituto em tese, né? Vamos chamar assim, do Oscar, inclusive no jogo treino, fazendo essa função. Uhum. Eu não cheguei a ver jogo treino, não sei se passou. O Ferreirão acabou tendo boas oportunidades ou acabou perdendo espaço? Ele não entrou como titular. Ele entrou como um reserva, mas entrou e teve uma boa minutagem. Uhum. Isso é bom, né? Na verdade, a gente vai ter que ver com o decorrer do tempo. Mas, assim, o Crespo é um excelente treinador, né? Eu confio totalmente nele, nas indicações dele. E eu acho que essas posições é o que a gente precisa, né? Não tem muito o que tirar. Boa. E só fazendo um adendo, o Crespo reclamou, tá, com a diretoria, ele cobrou ontem a diretoria de uma certa evolução com relação ao andamento de reforço, até porque o próprio jogo treino deixou claríssima a carência. Se você tentasse montar 2 times ontem, você não conseguia. Você não conseguia montar 2 times ontem com as posições certas
para poder montar. Tudo bem, você não precisa ter 6 zagueiros no elenco, mas você tinha uma dificuldade. Então você não conseguia fazer exatamente 2 times para poder fazer uma disputa, ou seja, alternar 2 times e você espelhar exatamente o time que você quer para poder disputar. Isso já mostra muito, mas o Ferreirinha tá fora, o Lucas tá fora, a gente vai falar dele já também. Mas mesmo assim, a gente não dá para contar só com os jogadores, porque a gente sabe que vai ter momentos que teremos lesionados, teremos jogadores fora. Tá, isso para a gente passar, então volto a repetir. O Crespo mandou uma lista com 6 nomes, quem acompanha a gente aqui já sabia disso. Não é novidade. A novidade qual é? É que o São Paulo vem tendo dificuldades na negociação com esses nomes para poder conseguir concretizar as negociações, mas existem conversas em andamento. Isso já tinha sinalizado ao longo de semana. O São Paulo vem conversando tanto com nomes que o Crespo indicou, como com nomes que o Scout sugeriu e ele também deu ok. Ele falou, tá bom, esses nomes me interessam, pode conversar e pode buscar. Esperamos que a gente tenha mais avanços nos próximos dias sobre nomes de contratações e que comece a pipocar uma nova informação aí. Só para passar a parte de informação aqui, o Lucas e o Ferreirinha treinaram ontem também, e conseguiram fazer um bom treinamento. Eles aqueceram junto com os meninos do Sub-20 antes da partida ontem, e a boa notícia é que eles não sentiram dores de novo, estão crescendo na recuperação física deles, e existe uma expectativa de que eles estejam disponíveis em breve para conseguir falar. A boa notícia é que o São Paulo vem mantendo conversas e acredita que teremos novidades em breve aí, apesar de não ter nenhum nome que a gente possa falar, olha, tá aí próximo de vir. Neste sábado, Lucas e Ferreira tiveram uma evolução em relação aos seus tratamentos. Isso porque, nos trabalhos que aconteceram na parte da manhã, os 2 atletas estiveram no campo do CT da Barra Funda, onde eles fizeram treinamentos com outros atletas oriundos das categorias de base. É bem comum, né, vários jogadores das categorias de base completarem treinamentos e serem chamados justamente para fazer alguns trabalhos com bola. Então, mais uma vez, o Lucas Moura foi a campo junto com o Ferreira e fizeram essas atividades, tudo fazendo parte de uma transição saindo da lesão, dos trabalhos com a fisioterapia, e aí agora você já estando no campo, já podendo fazer realmente todos esses trabalhos com bola. E aí agora a expectativa é de, na segunda-feira, eles já poderem ser liberados pelo departamento médico, e aí vão poder fazer todos os trabalhos com os demais companheiros, e aí vive a expectativa, porque se isso acontecer na segunda-feira, isso vai depender muito também da resposta que eles vão ter pós esse trabalho com bola com os atletas. Então, assim que acabou o treinamento, essa parte de recuperação, no domingo também, se eles vão sentir alguma dor, algum incômodo nesse sentido, a expectativa é que não, mas os atletas estariam suscetíveis a esse tipo de situação. Caso isso não aconteça, na segunda-feira, realmente, eles já podem ser liberados pelo departamento médico e vão começar a trabalhar com o restante do grupo, e aí vão poder fazer toda a semana de preparação. E aí, por isso que ainda a gente coloca a situação como dúvida, não dá para cravar se eles estarão ou não em campo contra o Flamengo no próximo sábado. Justamente é essa dúvida, porque eles vão ser liberados na segunda-feira para fazer toda a preparação, todos os treinamentos com os demais companheiros, e aí, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, fez toda a semana trabalhando bem, sem restrições, sem alegar dores. Provavelmente os 2 atletas vão viajar para o Rio de Janeiro na sexta-feira da parte da tarde, e aí estariam à disposição para a partida contra o Flamengo, mesmo que não sejam titulares, até porque o Crespo tem trabalhado numa linha, né, nessa intertemporada, e acho que até por uma questão de física, né, os 2 atletas ainda não demandariam condições de estarem em campo em 90 minutos. Então, por conta disso, acredito eu que Lucas Moura e Ferreira, sem maiores restrições, sem maiores problemas nessa transição que eles tiveram, e agora para trabalhar com o grupo, é bem possível que eles estejam ao menos no banco de reservas contra o Flamengo, e aí o Crespo vai ter basicamente o que ele tem de melhor disponível, tirando os atletas que estão com contusões graves e o Luiz Gustavo, que ainda está aprimorando a forma física. O departamento de futebol ainda tá preferindo deixar de lado, não está contando muito com o Luiz Gustavo, mesmo com ele podendo sim estar à disposição já no segundo semestre. E os reforços do São Paulo, cadê? O que está acontecendo? Bora trazer mais detalhes, pegar gancho na informação lá do Bruno Chilfruda, lá do GE. Nesta manhã ele trouxe uma questão importante, e aí a gente conversando com algumas pessoas, essa informação a gente obteve da mesma forma do lado do São Paulo. O que acontece?
Depois ali de uma análise de alguns jogos dentro do clube, fazendo os treinamentos, buscando ali entender em que cenários ele tinha ali de opções, foi levado para a diretoria, para o departamento de futebol, uma lista de reforços onde o Crespo gostaria de contar com um lateral direito, um zagueiro e mais um atacante um pouco mais experiente. E aí o São Paulo pega essa lista, une também, o São Paulo tem a sua lista também de scout, sua lista de reforços, mas desta vez quis trazer reforços realmente que o Crespo queria, que ele indicou. A gente ainda não obteve nomes, ainda a gente está buscando para saber quais seriam esses nomes que o São Paulo tentou ou continua tentando, mas adivinhem, a principal questão é a financeira. O São Paulo hoje não tem condições de arcar com a compra de um atleta, pagar até um empréstimo de um jogador, então o São Paulo está tendo essas dificuldades para conseguir as contratações destes nomes que o Crespo acabou pedindo. São Paulo está enfrentando dificuldades, mas ainda está tentando, e aí também não está descartada a possibilidade de o clube apresentar outras opções para o Crespo. Falou, ó, Crespão, seguinte, ó, você queria um lateral, a gente tentou todos esses, não dá na nossa realidade financeira. Mas a gente tem aqui, ó, 2, 3, 4, 5 nomes aqui, dá uma olhada, vê se você gosta, vê se você curte. E aí sim, o São Paulo poderia conseguir esses reforços. Então, o mercado do São Paulo tá difícil, o São Paulo não está conseguindo, né, recursos financeiros para fazer essas aquisições. Até um pessoal chegou até a comentar, essas vendas aí, teve gente que falou que ia pegar dinheiro dessas vendas para conseguir reforços. Eu não tenho essa informação. Qualquer dinheiro que entrar nos cofres do São Paulo em relação à venda de atletas vai ser justamente para pagar contas, para conseguir ficar em dia em relação ao FDIC. Então o São Paulo está em busca de reforços, mas a grana está curta e não está conseguindo neste momento cumprir com os reforços com que o Hernan Crespo acabou pedindo. Então o São Paulo que ainda está enfrentando essas dificuldades, mas está tentando encontrar alguma solução importante dentro do mercado para tentar suprir essas 3 lacunas que foram pedidas pelo técnico Hernan Crespo. Um lateral direito, um zagueiro e um atacante mais experiente, um atacante que possa atuar pelos lados do campo. Tem sugestões? Quero muito saber aqui nos comentários se você tem. Vamos ativar o nosso scout aqui. Quero muito saber se você tem esses nomes. Deixa aqui nos comentários. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Peço perdão aqui, né? Eu estava planejando, inclusive, poder gravar ainda no hotel para agendar o vídeo e tudo. Mas, infelizmente, na correria, nessa volta aqui, acabou não acontecendo, mas tá tudo certo, o vídeo tá entregue. Espero que você tenha ficado super bem informado sobre o São Paulo Futebol Clube. Deixe seu like, seu hype, se inscreve no canal. Chupa Palmeiras, chupa Palmeiras. Mais uma vez o nosso rival mostra que é alérgico a Mundial, né? Palmeiras perdeu e se tornou freguês do Chelsea, nunca conseguiu vencer, 3 jogos e não vence o Chelsea. O perfil oficial do São Paulo não perdeu tempo e fez provocações. Primeiro começou o dia postando Santo Paulo e a legenda dizendo: bom dia só para quem é tricampeão mundial. E colocou alguns emojis aí em alusão ao Palmeiras não ter mundial, né, rapaziada? E logo depois aproveitou aí para fazer um merchan próprio aí de um evento que acontece no Morumbi toda semana, além de dar aquela provocada, aquela cutucada no rival, postando o seguinte: para quem não é São Paulino e ainda não sabe como é uma taça do Mundial, no Morumbi temos 3 e você pode ir conhecer para matar a curiosidade. Faça o Morumbi Tour com o passaporte FC, conheça o nosso memorial e tenha um ótimo fim de semana, fecha aspas, né? A zoeira ainda respira no futebol, né? Futebol raiz ainda respira. Por aparelhos, tá? Mas respira. Só título de comparação, o Fluminense está na semifinal do Mundial, né? Pô, parabéns. E pela campanha até aqui no Mundial, os caras já garantiram ali mais de 300 milhões de reais. Surreal, cara. Dá até um pouquinho de constrangimento zoar algum time brasileiro que foi eliminado no Mundial, né? Porque olha a grana que os caras estão ganhando, mano. Os caras embolsaram por disputar o Mundial, avançar nas fases, vencer os jogos, tá ligado? Enfim, dito isso, chupa a porcada. Antes de encerrar esse assunto, parabéns ao Casares que manteve o Zobeldia no comando em má fase, enquanto o Renato Gaúcho estava no mercado aí livrinho para assinar de graça com qualquer clube. Parabéns, viu? Dito isso, mais uma vez, chupa a porcada. A nossa vocação é a história deles. E nos últimos dias, o São Paulo anunciou a permanência de Marcos Antônio até junho do ano que vem. Na teoria, o tricolor fechou um novo empréstimo do atleta, né? Mas na prática, o Marcos Antônio já é comprado pelo São Paulo, já está praticamente comprado pelo São Paulo, tá? Ontem, o Éder Traschini e o Gabriel Sá trouxeram detalhes sobre isso.
Como todos sabem, o passe do volante está fixado em 4.200.000 euros, que na cotação atual dá 26.700.000 reais. A diretoria, como sempre, maquia tudo, não é transparente com seu torcedor, e o São Paulo será obrigado a comprar Marcos Antônio em caso de cumprimento de metas, né? E é aí que entra a novidade, e algo que a diretoria não contou para o torcedor. A meta estipulada pela compra de Marcos Antônio é ridícula, pífia, quase que simbólica. Basta Marcos Antônio fazer 5 jogos que ele será comprado em definitivo pelo São Paulo. Ou seja, Marcos Antônio será comprado pelo São Paulo em definitivo, né? O Hernan Crespo já definiu que nesse início de sua segunda passagem pelo tricolor, Marcos Antônio será titular no meio de campo ao lado de Alisson, ou seja, o Marcos Antônio fará mais de 5 jogos assim de boa, tá ligado? A estratégia da diretoria é adiar o impacto financeiro da negociação nessa temporada, jogando assim a compra obrigatória para a próxima temporada, junho de 2026, como eu falei para vocês desde o início da negociação. E era o que o São Paulo queria fazer com o Juan Tressoldi, mas não conseguiu chegar a um acordo com o Sassuolo. Ou seja, a compra do Marcos Antônio não vai aparecer no balanço financeiro deste ano, apenas aparecerá no balanço financeiro do ano que vem, que sai só em 2027, tá? O pagamento pela compra do volante será feito em 3 parcelas em 3 anos, mesmo período do novo contrato de Marcos Antônio, quando ele se tornar jogador em definitivo do São Paulo, o que acontecerá ainda este ano, né? O que você acha dessa estratégia da diretoria e dessa meta estipulada? 5 joguinhos aí para o Marcos Antônio ser comprado. Comente aqui abaixo a sua opinião. O Moreira, gente, está emprestado pelo São Paulo até janeiro de 2026, né? O lateral direito é uma grande promessa das categorias de base do tricolor em Cotia. A ida de Moreira ao Porto facilitou a vinda de Wendel para o São Paulo. Moreira está no Porto B e disputa a Liga Portugal 2, que é a segunda divisão do país. E está bem lá, inclusive, viu? Um jovem de 21 anos fez 11 dos 15 jogos do Porto B, atuando em 830 minutos. Já superou sua melhor temporada no São Paulo, quando fez 707 minutos em 2022. Moreira concedeu entrevista essa semana e abriu o jogo sobre seu momento no São Paulo e até a relação com o Zubeldia. Ele afirma que nunca teve problema com o Luiz Zubeldia não, tá? E falou também sobre aquele episódio do jogo contra o Cruzeiro no estádio do Morumbi. Jogo esse que ele se lesionou e depois nunca mais jogou com o Luiz Zubeldia, o que culminou em sua saída para o Porto. A informação é que o Zubeldia achou que Moreira deu migué, né? E quando, na verdade não, o Moreira realmente teve a lesão. Ele falou sobre isso e disse o seguinte, abre aspas: a realidade é que eu nunca tive problema com o Zubeldia. Sempre fui profissional o suficiente e isso eu ouvi dele. Especificamente sobre o jogo contra o Cruzeiro, que disseram que não havia lesão, isso não corresponde. Eu realmente tive uma lesão ali. Eu não sei se isso causou uma divergência ou alguma coisa ali. Eu só sei que eu realmente não tinha condições de jogo, fecha aspas. O jogador afirmou que não estava feliz com aquele momento, porém nunca deixou de trabalhar firme para voltar a jogar e disse mais: obviamente eu não estava feliz, isso é um fato. Mas continuei trabalhando firme, não desanimei, não deixei de fazer nada. Em nenhum momento tive algum tipo de vaidade referente a isso, disse o Moreira. Moreira revelou que sempre recebe mensagens de torcedores do São Paulo pedindo para ele voltar ao clube, né? E falando nisso, o São Paulo está no mercado em busca de um novo lateral direito, né? Saiu aí o Igor Vinícius, né? E por que não pensar numa volta do Moreira agora? Isso seria possível? Não temos uma resposta definitiva sobre isso, pois o clube não é transparente, não deu detalhes sobre a questão desse contrato, né, gente? Em negociações desse tipo, né, negociações internacionais, o clube de origem até pode pedir a volta do atleta, mas isso dependerá do recall, né? Ou seja, dependerá do que foi estabelecido em contrato. Existe no contrato de Moreira uma cláusula de obrigação de compra fixada em 3 milhões de euros, 15 milhões e 300 mil reais na cotação atual. Esse valor corresponde a 50% dos direitos econômicos do atleta. Se o Moreira for comprado, o São Paulo manterá outros 40% dos direitos após a venda. Hoje o São Paulo quer um novo lateral direito no mercado, pois tem apenas o Cedric à disposição. E o Zubeldia já definiu que não vai usar o Ferrarese como lateral, já que o Zubeldia quer usar o Ferrarese como zagueiro. Então parabéns à diretoria por ter liberado o Moreira, mesmo sabendo que o Moreira é melhor do que o Igor Vinícius. Mais uma negociação horrorosa, nebulosa, sem planejamento algum. Você pediria a volta de Moreira neste momento? Comente aqui abaixo a sua opinião. Em jogo treino no CT da Barra Funda, ontem Hernan Crespo esboçou um time interessante, viu? Salvo engano, é a primeira escalação de Crespo em jogo, né? O treinador montou um esquema com 3 zagueiros, como já é sabido por muitos, né?
E nessa primeira escalação, tivemos o seguinte time: Rafael no gol, Ferrarese, Alan Franco e Sabino na zaga, Cedric na ala direita, Enzo Dias na ala esquerda, Alisson, Marcos Antônio e Oscar no meio, Luciano e André Silva no ataque, o Luciano jogando como um segundo atacante, como ele rendeu muito bem com o próprio Crespo em 2021. Há trechos do vídeo do treino ali que aparecem o Dineno, o Bobadilha e o Luca que deu uma assistência nesse jogo treino inclusive. O Dineno anotou um hat-trick, né? Marcou 3 gols no jogo treino que terminou em 6-0 para o time principal contra os meninos do Sub-20. Hoje pela manhã os meninos do Sub-20 também compuseram as atividades, né? 13 garotos estiveram presentes na atividade, até o técnico Alan Barcelos também esteve presente e tal. O Lucas e o Ferreirinha dando seguimento à transição, voltando ali aos poucos a ter mais contatos, né? As mudanças no jogo treino de ontem foram as seguintes: o Jandré entrou também o Arboleda, o Wendel, Pablo Maia, Negruti, Luan, Lucas Ferreira, Juan, na verdade o Rian e o Dineno. São Paulo volta a campo no próximo dia 12 contra o Flamengo no estádio do Maracanã, partida válida pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. O que você achou aí dessa escalação, dessas escalações? Comente aqui abaixo a sua opinião. Hernan Crespo fez alguns pedidos à diretoria São Paulina. Crespo indicou alguns nomes para reforçar o elenco do São Paulo. A diretoria vem trabalhando diariamente para atender aos pedidos do treinador São Paulino, né? Contudo, encontra algumas dificuldades para conseguir fechar essas contratações. A principal delas é novamente a questão financeira, já que o clube tá quebrado, né, rapaziada, sem grana pra nada, tentando se reerguer, apertando os cintos, não pode gastar porque não tem pra gastar. Crespo sugeriu uma lista de jogadores de sua confiança e que, em sua visão, poderiam ajudar o clube do Morumbi. O São Paulo passou então a fazer contatos por esses jogadores e tentar abrir negociações para fechar um acordo por eles, né? Porém, a questão financeira faz o tricolor esbarrar nas tratativas logo de cara, não consegue avançar. A direção então tenta negociar um empréstimo ou conseguir um acordo por valores acessíveis para o clube do Morumbi, né? Postergando um valor de compra e por aí vai. Alguns jogadores vêm sendo oferecidos ao São Paulo no mercado também, mas no momento o clube priorizará atletas que interessam à comissão técnica atual de Hernan Crespo. A ideia é trazer um lateral direito, um camisa 10, um novo zagueiro e 2 atacantes de velocidade pelos lados do campo. E falando sobre essa função específica, temos novidades, viu? Segundo o Alexander Vieira, Vitinho foi oferecido ao São Paulo. Ele é atacante, formado nas categorias de base do tricolor, inclusive em Cotia. Atualmente ele pertence ao San Luis do México e avalia com bons olhos um retorno ao futebol brasileiro. Inclusive o Vitinho foi revelado pelo próprio Hernan Crespo lá em 2021. O jovem atacante foi um dos principais nomes da base do São Paulo por muito tempo, mas nunca se firmou no time de cima e acabou saindo. Foi por uma saída turbulenta, inclusive, viu, nação? O Vitinho não chegou a um acordo pela sua renovação e saiu de graça, sendo chamado de ingrato por parte da torcida tricolor. No México, ele conseguiu até manter uma boa regularidade, né, apesar de ter altos e baixos, mas assim, na média foi bem regular. Enfim, o Vitinho foi oferecido ao São Paulo e também ao Internacional e outros clubes brasileiros. Até então, não há nada avançado e o São Paulo nem se movimentou em direção a uma negociação de fato pela contratação do Vitinho. Você aceitaria Vitinho no São Paulo? Acha uma boa? Comente aqui abaixo a sua opinião. O que acontece? O Botafogo vendeu já, né, não está vendendo, vendeu já o zagueiro Jair, que foi um dos destaques da Copa do Mundo de Clubes, para o Nottingham Forest, que é o clube do Marinakis, por 12 milhões de euros. E aí todo mundo ficou indignado com esses valores, porque o Botafogo, há 6 meses, pagou 14 milhões de euros ao Santos para tirá-lo da Baixada Santista. Então, em 6 meses, o cara valorizou e está saindo por menos. E aí depois, né, de todo esse fuzuê, o canal do Beneiros, que faz um trabalho independente lá sobre o Botafogo, até conversei com alguns colegas cariocas, ele faz um trabalho de muita credibilidade lá do Botafogo, ele confirmou a negociação e trouxe que ele tinha ouvido das fontes dele de que o valor é menor, porque John Textor e Marinakis estariam fechando um acordo que ele tinha ouvido de que seria de captação de jovens atletas. E aí a gente já associa, é basicamente a mesma coisa que ele estaria negociando para fazer em Cotia. E aí poderia ter o conflito de interesse, até uma questão legal, se isso pode realmente acontecer. Não pode, né, ter um investidor em mais dois clubes, né?
Exato, então é todo esse cenário. E aí, até hoje mesmo, que eu peguei para trocar mais nesse assunto, e aí eu fui entender um pouco mais sobre isso. Primeiro da parte do Marenax, eu tenho um contato lá bem bacana, só que até agora ele não conseguiu me responder, então a gente não vai ter esse lado da versão do Marenax. Então a gente vai trazer para o lado do São Paulo. Primeiro ponto, no São Paulo houve uma mudança nas minutas de contrato, porque nas conversas ali, na troca de minutas de contrato, na troca de ideias ali, houve o entendimento de que tinha alguns trechos dessa parceria, e que não me falaram quais seriam, poderia dar margem para ferir o estatuto do clube. Então, para não dar essa margem, estão fazendo algumas mudanças nesse modelo de negócio para manter da forma que eles querem, mas sem dar precedentes para a oposição ou para alguma denúncia de ferir o estatuto do clube. Aí, além disso, na parte do São Paulo, vocês estão sabendo de alguma coisa em relação a isso, do John Textor, do Marinakis, e aí o São Paulo, na figura da sua principal pessoa que poderia falar sobre esse assunto, me afirma de que não, de que até o momento o que eles têm de contato com o Marinakis ainda segue de pé, eles ainda não foram comunicados ou algo nesse sentido, de que o Marinakis estaria negociando com algum outro clube. E até o São Paulo tem um bom relacionamento com o Botafogo, né? Casares e John Textor, eles têm um bom relacionamento até por conta da criação aí da Liga de Futebol de Clubes Brasileiros e tudo mais, as negociações que eles têm feito. Eles dois, alinhado com o BAP e a Leila Pereira, são os 4 principais dirigentes ali na roda de conversas dessas mudanças para o futebol brasileiro. Então a gente traz o lado do clube de que ainda assim há um grande otimismo, que eles ainda não foram confirmados de nada e que o negócio está rolando, só está realmente fazendo algumas mudanças ali para não dar margem para ferir o estatuto do clube, e aí futuramente o negócio acabar belando. Até o próprio Marinakis, ele quer garantias também de que ele vai continuar esse acordo, mesmo numa saída do Júlio Casares, porque essa negociação é uma negociação de confiança entre Marinakis e Casares. Então o Marinakis também quer garantias de que ele vai continuar após ali o mandato do Casares. Mas, repito, temos a informação ali, demos a informação do canal do Medeiros, mas do lado do São Paulo ainda mantém-se esse otimismo e de que tudo está nos conformes, de que isso acabou não chegando para o lado do São Paulo ainda.